nós resgatamos todo o assunto da questão de rede, da rede de saúde mental. Inicialmente, a professora falou sobre a questão da saúde mental que está associada à saúde geral, ou seja, todo profissional de saúde, ele deve sim trabalhar com a saúde mental. E isso não é uma questão de só quem está trabalhando na questão da saúde. É a questão que todo profissional precisa desenvolver esse conhecimento de saúde. Ou seja, não é só na formação do trabalhador de saúde, porque na formação da faculdade ele paga a saúde mental, paga a cadeira de psicologia, porém está vinculado sim à cultura, mas vinculado à cultura do que é o próprio estudo do sujeito. Outra coisa que a gente viu é que deve-se fazer a escuta. A escuta é primordial para que esse trabalho seja acontecido. Uma frase da professora disse que a escuta é só questão de disposição. Outra coisa que ela falou foi do NASF. O NASF é um serviço institutivo que ele vai atuar na comunidade, em profissionais de diversas áreas que vão ajudar no equipe de saúde da família. O NASF ele tem uma estratégia que serve para um serviço de base familiar. Às vezes ele tem uma estrutura física e às vezes ele pode não ter essa estrutura. Outra coisa que foi bem falado, as ações terapêuticas comuns precisam ser desenvolvidas. Tanto o acolhimento, quanto a escuta, quanto a empatia que devemos nos posicionar no lugar do outro. Ela comenta também os 3 processos que são fundamentais para tratar o usuário. Que a primeira é como pessoa. Dirigir-se a ele como pessoa, pelo nome, para não saber as suas vivências no dia a dia, a sua relação como pai, como filho, A cultura e a experiência do sujeito, né? a sua autoimagem que ele tem de si mesmo, como apesar de tantos desafios que ele vai enfrentar, qual a imagem que ele tem de si. Não interessa só o que o outro pensa dele, mas como ele mesmo se vê. Fala também do sofrimento, o meu sofrimento não é o mesmo que o Luciano. Cada um tem o seu sofrimento. Que hoje essas pessoas elas são tratadas não como pessoas, não como doentes mentais, mas sim como pessoas em sofrimento mental, o que é muito importante para as pessoas. E esse usuário ele tem um sofrimento com a vivência de ameaça na integridade física. Não é só a ameaça assim, vou matar você. É a questão do cuidado. Cuidado, na questão do cuidado, ela disse que o profissional não pode olhar fixamente para a doença. Ele tem que olhar um todo, não só a queixa. Ela falou também que não podemos ser apenas zero, mas sim nos colocar no lugar desse outro para poder cuidar desse outro, para ver a empatia que a gente já falou. E ela disse que o profissional ele tem o dever, o seu trabalho é conduzir vida de uma forma mais ampla. No caso, ele vai fazer intervenções não só com o usuário, mas com a família e com a comunidade. O cuidado vai ser feito no todo, como ela até falou aqui, pega esse nome não, como efeito Não. Quando um atingir, se atingir todo o processo vai ser atingido também. Ela falou na questão da abordagem familiar, que a gente tem que não tratar só o usuário, tem que tratar o usuário e todo o membro da família, porque se um é afetado, todos são. Ela falou também, deixa eu ver aqui, ofereceu o acompanhamento processual, a escuta, o acolhimento, para que também o usuário ele não se sinta dependente desse profissional e para que esse profissional não se sobrecarregue. e falar também cuidar da experiência da família. Por exemplo, como começou aquele sintoma, como foi durante e qual a sua previsão de como será depois. Não, ele consegue lidar tanto antes e quanto depois. Outra coisa que foi bem tocada também é para as pessoas que estão fazendo a entrevista no CAPS, no NASF, elas prestarem atenção na cartilha da capa verde, porque lá vai ter instruções do que perguntar. Fundamental para mais utilizada é a entrevista familiar, também com o genograma, que é agora confira nosso quadro de avisos. Hoje é dia da nossa última aula teórica. E para quem não foi para o teatro da literatura mundial, poderá fazer o texto
haverá também no lugar da prova, falando sobre essa antimicrobial. Quem não foi também para as visitas dos hospitais também pode fazer. Eu não como experiência de vida lá, mas o que vocês foram entendimento sobre isso? Tchau. Estamos aqui mais uma vez com o nosso jornal interativo e nessa terça-feira vamos trazer tudo que a professora Patrícia trouxe dentro da sala. Então, para você que perdeu a aula, não se preocupe. Ela começou falando sobre a questão da função paterna, que ela diz que após o desligamento da autoridade dos pais, o caminho é a escolha entre a escolha sexual e a escolha do saber. Então são duas vertentes, a do amor e do trabalho, que nós precisamos amar e trabalhar ao mesmo tempo, de forma ampla. Porque assim, o ser humano ele se constrói a partir dessa referência que ele tem do outro. E na adolescência vai ser quebrada essa referência, esse idealismo que temos pelo pai. Então a função paterna ela é essencial para esse rompimento, ela é essencial para a adolescência. E a partir da adolescência vai acontecer o que a Jéssica falou. Vai haver a escolha do objeto sexual e a escolha de saber. E essa função paterna não está necessariamente por uma pessoa, homem ou uma pessoa mulher. Ela é uma questão simbólica, que tem a função que se descola da ideia de que essa função paterna é necessária para a construção de uma pessoa. E o simbólico ele sustenta aquilo que é da incerteza, aquilo que nos falta. Aquilo que é como se a gente pudesse caminhar mesmo com a falta. E a questão do imaginário é aquilo que é da certeza, aquilo que nós temos que é certo. Freud vem falar também da questão do adulto normal. O adulto normal é aquele que consegue trabalhar e amar ao mesmo tempo. Mas para isso acontecer é necessário passar por essa adolescência, esse movimento. A autora também vem falar da questão da importância, da real importância desse pai. Da função paterna. Ela vai falar que todo pai é adotivo. Que é uma questão de escolha, que não é só a função de ter filho, mas não é que ele quer ser pai. A gente é que escolhe na questão da função que ele põe pra gente, se ele cuidou, se ele transmitiu aquilo que a gente precisava. Ela falou também na questão do simbólico, ela cita a questão do simbólico da infância, que é como se ele atua para que a criança suporte a ideia das idas e vindas. Que não o ioiô, né? Que ela falou que até era o neto de Freud, quando a filha dele ia, o neto dele ficava brincando com o ioiô, porque ele trazia esse simbólico, a ausência. Já na adolescência não, já não consegue, né? Na adolescência ela fala que a ausência ainda existe, mas não é tão complexa como na infância. Que existe a admiração, mas a função da autoridade dos pais, ela trabalha num discurso, que vai ser uma questão mais, que eles vão se apresentar como infalíveis, que são necessários, mas não tanto como na infância. No caso, o adolescente não vai ter nem mais a imagem que carregava dos pais. Vai ser só, como o Jéssica falou, vai ser só na fala, mas não vai ser aquele amor, aquele carinho, aquela idealização que ele tinha antes pelos pais. O segundo momento foi a questão do despertar da primavera, que é quando a ficha cai e nós precisamos fazer nossas escolhas, que nossos pais não vão estar mais ali para dizer qual é o caminho. Então é como se nessa fase os pais têm uma extrema importância na questão da referência, que como foi dito no início, o sujeito só se constrói, só existe o sujeito, a gente, a partir da referência ao outro. Uma coisa também que ela trouxe antes disso foi que, na verdade, não era da aula, mas a pergunta da gente, a questão do psicótico e do perverso. Como ele atuaria nessa questão de simbólico. Então, o psicótico, ele não passa pela adolescência, porque ele não consegue simbolizar. Ele atua na ordem da certeza. Então, se aquele simbólico não existe, então não existe adolescência, isso na psicanálise. Já os neuróticos... O neurótico é a gente, somos né? nós, quem passa todas as fases. E já o perverso não, o perverso ele vai como se ele estivesse desviando, é como se para ele não fosse tão difícil passar por essas fases. Depois, ele vem falar da questão da partilha do sexo e da afetividade. Que é uma representação cultural, que é a questão que vai além das vontades do desejo. Ela se refere também à mulher com um M maiúsculo, que é a questão da mulher que é portadora do buraco, um buraco que
que mostra, que abre, como se mostra todo aquele mistério que ainda é procurado. E ela fala que nós não somos um todo completo, que sempre precisamos do outro. E por mais que a gente tente tapar todos os buracos, sempre teremos o outro com a gente. Fala que o sexo é a linguagem, é o corpo, é a cultura. E essa questão da mulher é que fala também que o homem ele é o falo. No caso é como se o homem fosse completo e a mulher não fosse, como se a mulher sempre faltasse. É como se a mulher não fosse toda referência ao falo, fosse mais a mulher como essência. A mulher castrada, a questão da castração. A mulher não é toda reprimida. Ela fala essa. Ela vai falar também da questão da sexualidade, a questão de saber que eu sou incompleto. Então eu não posso buscar a completude do outro. Para que o relacionamento dê certo é necessário que eu perceba isso, que a minha incompletude também tem completude do outro, que eu não posso estar buscando sempre que esse seja completo. Depois a gente falou sobre o saber profissional, que é o saber que deve fazer escolhas. A partir do momento que eu faço uma escolha, eu excluo outras possibilidades, porque escolher é perder o tempo todo. E que o saber é sempre, não todo, que também veio da parte da sexualidade, eu não sou completa, então não tem como saber tudo. Essa escolha é de uma ordem oposta e não há garantia de saber. E que tem a influência dos pais na escolha, que muitos adolescentes fazem essa escolha profissional a partir do pensamento dos seus pais. Então, também isso tem a ver com a questão da escolha profissional, com a sexual, que muito adolescente se reprime também com essa questão paterna. Então, por isso é necessário haver esse descolamento da autoridade dos pais, que a partir disso você vai criar os seus próprios caminhos. Tem que ser a escolha inteiramente sua. Não tem projeção. Saber se a senhora, enquanto psicóloga, escolheu esse curso com, assim, influência dos seus pais ou se foi uma escolha própria? Escolha super minha. Meus pais nunca opinaram, nunca me conduziram de forma alguma. Foi um processo meu de descobertas minhas ao longo do meu ensino médio. E como é que a senhora foi enquanto adolescente? Foi uma adolescente rebelde ou mais assim? Como é que foi a sua adolescência? Eu acho que como todo adolescente eu transgredi, né? Eu tive os meus momentos de transgressão, eu tive os meus segredos para os meus pais, eu tive minhas aventuras, mas nunca no campo da marginalidade, das drogas, dessa coisa, mas muito da coisa mesmo da experimentação adolescente e tal. Acho que foi de uma forma saudável, mas não deixou de ser sofrida. Foi sofrida. Tá certo, professora. Muito obrigada. Todas as fases, todas as fases. Boa noite, estamos começando hoje com mais um jornal interativo dessa quarta-feira, onde tivemos a aula de Geórgia, abordagem qualitativa, e aprendemos como fazer para conseguir entender o questionário que nós aplicamos. Primeiro estudamos o que é a ideia central, ou seja, pegar a ideia central de todos os trabalhos, todas as pesquisas que foram feitas. Depois a ancoragem, que seria uma frase que é dita por todo mundo e que pode ser aplicada a uma das respostas. E depois a expressão-chave, ou seja, as palavras que mais foram faladas. A partir daí, nós pegamos os nossos questionários e as nossas entrevistas e vamos tentar estudar. Primeiro, pegando as expressões-chave que foram mais utilizadas, as palavras mais utilizadas nas perguntas. Se tivesse ancoragem, e depois da ancoragem, nós formaríamos a ideia central. E assim foi nossa aula de quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite! Estamos começando mais um jornal dessa quinta-feira, com um dos melhores momentos da aula de Psicologia Social. Hoje estudamos, ou retomamos, o que tinha estudado no dia 8 de maio de 2014, o que é diferenciação grupal, onde nós tendemos a agir de maneira mais positiva no nosso grupo do que no grupo do outro. Então, a partir daí, nós estudamos várias noções de grupo que vieram se atravessando ao longo do tempo, onde primeiramente era dado como grupo uma quantidade de pessoas que poderiam chegar até 30 pessoas que estivessem juntas por algo comum. Depois, Sheriff veio dizer que não, que um grupo era dado por uma quantidade de pessoas que não se estabelecia e que estivessem juntas por um bem comum também, a partir de símbolos e de um elemento
Estudamos também que a pertença ao grupo. Estudamos também que a pertença ao grupo nos fornece uma identidade social, ou seja, a nossa identidade é formada a partir do grupo que estamos. E a partir do momento em que estamos inseridos em um grupo e estamos em uma certa quantidade de pessoas, tendemos a mudar nosso comportamento. Assim como foi na quinta-feira passada, aconteceu a greve dos policiais, muitas pessoas roubaram as lojas e saquearam. E no outro dia, quando estavam sozinhas, resolveram devolver os objetos que foram roubados. Estamos terminando agora o nosso jornal interativo. Até amanhã. Boa noite. Estamos começando hoje mais um jornal interativo dessa sexta-feira com a última aula do professor Tassiano. Nós estudamos hoje o efeito da produção da subjetividade, produzindo subjetividade. Que a subjetividade é algo que vem entrando em crise através do tempo. Nosso comportamento entra em crise, pois nós nos modificamos e nós agimos a partir de um modelo de representação. O professor Tassiano trouxe então a subjetividade como algo vertical e como algo horizontal. A verticalidade começou desde os tempos ocidentais, quando Platão ele falava que o nosso pensamento é muito mais importante do que nossos sentidos. Então nós começamos a afirmar e a buscar mais a razão do que nossos próprios sentimentos. Já o horizontal é algo que está fixo, como o rizoma, ele está apegado ao território fixo. E o professor trouxe a ideia do labirinto, que não tem meio. É como se tivesse várias possibilidades, várias escolhas. E nós assistimos um vídeo de 20 minutos que falava sobre a história de Foucault e sobre Foucault. Um bom final de semana. Tchau.